E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do The Jornalismo Esportivo. Dessa vez vamos falar aqui do episódio 57, né? Vamos aqui dar uma atualizada na Libertadores, tudo que vem acontecendo, né? Esse episódio específico é para falar só da Libertadores. Então a gente vai contextualizar aí como que estão os times brasileiros, né? A gente vai ver aí como que cada um vem se destacando, times que todo mundo esperava que ia ser bom e realmente vem sendo bom, assim como times que todo mundo esperava que pelo menos ali fosse mal e acabou realmente indo mal ou surpreendendo, indo bem, enfim, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como que anda a Libertadores, tá? Bom, eu até tô colocando aí na tela, aí os grupos, certo? Separadinho, tudo certinho, a classificação, e aí vocês vão ver cada time que tá representando. Bom, vamos começar aqui, pelo menos aqui pelo grupo A. A gente vai ter Fluminense, Cerro Porteño, Colo-Colo e o Alianza Lima. Cara, Fluminense com 8 pontos, né? O último campeão da Libertadores. Logo em seguida tem o Cerro Porteño com 5, o Colo-Colo com 4 e o Alianza com 3. É aquilo, velho. Todo mundo sabe que vai passar o Fluminense aqui, sabe? Todo mundo sabe que vai passar o Fluminense. Tem aí mais duas partidas, mais duas rodadas. Então, tipo, claro, tudo pode mudar. Tipo assim, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem chance ainda do Colo-Colo passar e o Cerro passar e o Fluminense não. Essa chance realmente existe. Mas é muito difícil, né? A gente sabe muito bem de como o Fluminense vem contratando bem, como que o Fluminense vem jogando bem. E realmente o Diniz encaixou certinho nesse time, tá? E é uma questão de tempo aí para eles avançarem para as oitavas, né? É muito aquilo, cara. A gente já tem alguns times classificados, né? Como São Paulo, Botafogo, etc. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também sobre isso. Mas é, o Fluminense ele tem tudo pra passar aqui tranquilamente, tá? É um time confiante, é um time que tem um bom elenco, né? Eu já falei mesmo no episódio do Brasileirão, o último episódio, e meio penúltimo episódio, na real. E meio que é a verdade, sabe? Tipo, o Fluminense ele tem uma equipe muito qualificada, com uma variedade de jogadores experientes e jogadores novos, né? Então, assim, a gente vê um elenco realmente muito bom. Cara, eu não vou conseguir falar muito do Cerro Porteño e nem do Colo-Colo, muito menos do Alianza Lima, tá? Eu posso falar do Cerro Porteño um pouquinho, é um time que ele também é bom, é qualificado, porém ele não tá tão bem assim na Libertadores. Talvez numa Sula fosse melhor pra eles, né? O Colo-Colo muito mal e o Alianza pior ainda, tá? Mas eu acredito que nesse grupo A vai passar o Fluminense e o Cerro Porteño, tá? E também não é um grupo muito difícil, tá? O Fluminense não é muito difícil. Assim como o grupo do São Paulo, que eu ainda acho que é mais, tá? O Talheres e o Barcelona são dois times mais difíceis do que o Colo-Colo e o Alianza Lima, na minha visão, né? É... E aí é o grupo B, falando aqui do grupo do São Paulo, né? O grupo B ele tá sendo assim. Talheres em primeiro, São Paulo em segundo, Barcelona em terceiro e Cobresal em quarto. E cara, de verdade, vamos falar aqui. Eu esperava muito mais do Barcelona. Muito mais, tá? É, porque ele é um time de tradição de Libertadores, é um time que ele já foi muito carrasco para muitos times brasileiros, né? Durante as últimas temporadas. Tá em quarto no Campeonato Equatoriano, né? Seguido ali de LDU e Independiente Del Valle, que são dois times muito melhor que ele, mas ele tá bem, né? E eu esperava muito mais, eu esperava que ia dar um trabalhinho, tá? A gente pode aqui abertamente falar que é um dos grupos mais difíceis da Libertadores, é o grupo B, porém tá sendo completamente o contrário. Você vê o Barcelona com 2 pontos, 2 derrotas e 2 empates, sabe? Que absurdo. E o São Paulo muito bem, o São Paulo com 3 vitórias seguidas e uma derrota só, sabe? Isso mostra que realmente o São Paulo também tá bem qualificado. E eu já cansei de falar, cara, o São Paulo é um time muito forte também, sabe? Ninguém dá muita moral, ninguém leva muita moral, mesmo que foi campeão da Copa do Brasil. São Paulo não é favorito, mas eu acho que é um time que ele vai surpreender muito, cara. Contratou agora um técnico bom, experiente, campeão da Sul-Americana, tem um elenco qualificado com Caleri, com Luciano, com Rames Rodrigues, que talvez saia no meio da temporada, mas ainda assim é um baita de um jogador, com Rafinha, Rafael, Arboleda, enfim, muito jogador aí bastante útil pro time de São Paulo
Não só no Brasileirão, como também na Libertadores, né? A gente sabe que o time precisa rodar, precisa de rodagem, e o time de São Paulo tem isso. Ainda trouxe o Ferreirinha também, tá? Ponto esquerdo, tem o Alisson também. Então é um elenco muito bom, muito forte mesmo, tá? Eu acho que existe alguns jogadores, claro, como o Alisson, que são um pouco falho tecnicamente falando, mas ainda assim, cara, é um baita do elenco. Eu falo tecnicamente falando assim, porque o Alisson ele não é um jogador no nível do Ferreirinha, né? Eu não falo nem por ambos ser ponto, eu digo assim, a contratação de um Alisson foi muito mais contestada do que a de um Ferreirinha, certo? Logo, nem sempre, mas nessa situação, o Alisson ele seria um jogador mais dúvida. Porém, o Alisson ele tá rendendo. Desde que o Dorival colocou ele de volante, o Alisson tá jogando muito, muito, tá? Bem melhor do que na ponta, que era pra que ele foi contratado. Mas realmente assim, cara, eu acho que o São Paulo ele é um time que ele vai chegar rasteirinho aí, sabe? Ele é um time muito mais forte que 21, quando foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas, se eu não me engano, na semi, se eu não me engano, não lembro. Mas é um time muito mais forte, é um time bem qualificado também, tá? Eu também não tô falando, mas vocês já sabem aí, né? Talvez ou não sabem, enfim, eu vou contextualizar. É, cada grupo, a Libertadores, ela junta todos os times que foram classificados e separa por grupos, certo? E esses grupos têm 4 times que disputam entre si a maior posição, seja primeiro, seja segundo. O terceiro lugar, que é o que tá de laranjinha, é quem classifica para a Sul-Americana, certo? Então isso quer dizer o quê? Você tem um grupo com 4 times disputando entre si para ficar entre primeiro e segundo para passar para a próxima fase da Libertadores. Quem não passa tem duas opções: ou vai para a Sul-Americana ou fica fora e cai da Libertadores e não disputa mais nada, que ficaria em quarto aqui, certo? Então nessa situação, se terminasse assim, o grupo A, o Colo-Colo iria para a Sul-Americana junto com o Barcelona de Guayaquil, certo? Seriam esses dois times. E já emendando aqui o terceiro, e o Cobresal, por exemplo, com o Alianza Lima, ficariam de fora de tudo. E aí, já emendando que o grupo C, o Estudiantes iria para a Sul-Americana, enquanto o Grêmio, pois é, o Grêmio, tá? Ficaria fora de nada, fora de tudo. E aí já vamos falar aqui. Cara, e o Grêmio, hein? Eu falei também no episódio do Brasileirão, eu acho que o Grêmio é uma equipe muito fraca, eu acho que é uma equipe que não vai disputar nada, 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 né? E realmente vem acontecendo, tá? Cara, é uma equipe, tipo, eu acho que as contratações que o Grêmio fez foram contratações erradas. Desde que ele contratou jogadores muito contestados. Muitos, muito contestados. Você pode até falar, mas o Soteldo é contestado? Cara, um Soteldo é contestado, sem dúvida nenhuma. Nenhuma. Ele é um baita no jogador, isso eu falo aqui, mas ele tem muito problema interno, muito problema de bebida, de farra, de festa. E, cara, assim, sejamos sinceros aqui. Isso é muito ruim para um elenco. Isso é muito ruim, sabe? A não ser que o cara seja pelo amor de Deus, um Romário da vida, mas o Soteldo não é um Romário. É até um crime eu comparar esses dois, sabe? Então, assim, eu acho que o Grêmio ele fez contratações erradas, tá? É, principalmente o Rafael Cabral, pelo amor de Deus, mano, sabe? O Grêmio, pelo amor de Deus, os caras têm dinheiro, velho. Vai contratar isso, sabe? É aí que eu paro, é aí que eu me distancio muito. É, mas enfim, o Grêmio, ele até o momento tá bem mal na Libertadores, tá? É bem possível que os jogos do Grêmio adiem, graças a essas questões do Rio Grande do Sul. E pensando aqui, pelo menos no futebol, pode até acabar sendo bom pro Grêmio, tá? É óbvio que eu não queria que isso acontecesse, nem adiasse, nem essa tragédia, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que pro futebol do Grêmio pode até acabar sendo bom isso. Por quê? Porque o Grêmio vai ter tempo de pensar. O Grêmio vai falar assim, pô, mano, a gente tem elenco. Claro, não é um elenco absurdo, mas é um elenco que é melhor que o Estudiantes, é melhor que o Atipato, é melhor que o The Strongest. É que apesar que eu acho que o The Strongest ele já vai passar, né? Mas é bem melhor que qualquer um aqui do grupo dele, mesmo que seja um elenco fraco. Eu acho que se passar da, dessa fase de grupo eu ainda acho que consegue passar. Agora, se passar das oitavas, eu ainda acho que é muito, sabe? Porque é um elenco que ele é bem fraco mesmo. Os outros times aqui não tem nem o que falar. Eu lembro do The Strongest, que na altitude é bem complicado ganhar deles, né? Porém, nas últimas Libertadores, o que mais ajudava realmente era a altitude, não era o time. Porque o time era horrível, horroroso, tá? Vamos aqui agora pro grupo D. A gente vai ter Argentino Júnior, Botafogo, Universitário e LDU Quito. Cara,
olha o Botafogo, tá? Olha o Botafogo. O Botafogo tá em segundo lugar. O Botafogo tá em segundo lugar, tá? Pegou um grupo complicadíssimo também, porque os três times aí são times bons, qualificados, tá? Principalmente a LDU, que tá em último, pois é, por incrível que pareça. Mas, cara, o Botafogo aí pegou uma pedreira também, velho. Tá? O Botafogo pegou uma pedreira. Eu acho que assim, eu acho que passa, porque eu acho que o Botafogo ele tem um elenco qualificado. E eu acho que é o elenco mais forte entre esse grupo aí. Talvez o único que acompanha ele mesmo é a LDU, que foi campeã da Sul-Americana. Eu no máximo a LDU. Chega perto, no máximo. Mas o Botafogo, cara, é o elenco, é o melhor elenco daqui. Eu também acho que passa tranquilamente sossegado, tá? Agora aqui vamos pegar num fator aqui, cara, interessante, hein? E o grupo E. O que vem acontecendo com o Flamengo, cara? Vamos lá. O Flamengo, ele não vem conseguindo assumir vitórias consecutivas, certo? O Flamengo anda tendo um problema de entrosamento, anda tendo um problema interno de técnico que não corresponde com as expectativas, elenco paneleiro que quer mandar técnico embora. O Flamengo passa por muito problema. E o Flamengo pegou uma pedreira, que foi o Bolívar. Foi a pedreira que o Flamengo pegou, foi o Bolívar, tá? Porque a equipe do Palestino não é boa. Sim, claro que é boa, porque tá numa Libertadores, tá em segundo lugar. Ruim é o Santos que tá na Série B. Mas eu digo assim, comparado ao Flamengo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. O Flamengo é o que tem melhor elenco aqui da Libertadores, velho. Inteira. E por que que não tá rendendo? Por que que tá com 4 pontos? Em terceiro lugar, indo pra Sul-Americana. Mano, vocês já imaginaram o Flamengo numa Sul-Americana? Cara, eu faço aqui uma analogia. O Flamengo numa Sul-Americana é o Santos na Série B, mano. Não combina, cara. Não combina. Eu não falo isso porque, eu simpatizo com o Flamengo. É porque é a verdade. O Flamengo ele é muito grande pra ir pra uma Sul-Americana, mano. Eu digo assim, grande, não no quesito de títulos. Eu digo no quesito de que, cara, é uma das principais equipes da América do Sul. Como que ela vai estar no campeonato de Série B internacional? Pelo amor de Deus, não dá, não combina, não combina. A Libertadores é com o Flamengo, tá? E também vamos falar a verdade aqui, se o Flamengo for pra Sul-Americana, mano, entreguem as taças. Mesmo mal os caras ganham. Mas enfim, não dá pra entender. Não dá pra entender essa situação do Flamengo, tá? É... Foi aquilo que eu falei, eu acho que o certo era eles mandarem embora o Tite e irem atrás de algum jogador, algum técnico qualificado, oferecer um projeto para ele e construir algo em cima disso, como o Palmeiras fez, tá? Vitor, mas agora daria certo, não sei o quê, tipo, justamente agora? Cara, eu acho que assim, eu sou a favor do quê? Deixa o Tite pelo menos classificar o Flamengo para Libertadores. Falar assim, eu acho que a diretoria tinha que chegar nele e falar assim, Tite, olha só, a gente não pode te demitir agora. Abrir o jogo com ele. A gente não pode te demitir agora porque, pelo amor de Deus, a gente tá numa Libertadores, sabe? A gente tá se classificando. Se a gente te demitir, a gente não tá classificando, na real. Se a gente te demitir, vai acabar sendo pior. Pra gerar entrosamento depois com o novo técnico ou com auxiliar. É complicado, entende? Então, Tite, tenta classificar o Flamengo e depois a gente vai ou pensar se vai demitir você ou, ou contratar um técnico novo. Minto, ou demitir você ou permanecer com você. Simples, simples. Oferece um bônus ali e deixa o cara trabalhar, mano. E deixa o cara trabalhar. Pelo menos pra tentar classificar o Flamengo, sabe? Tem mais, o quê? 2 rodadas aí? Deixa o Flamengo jogar e tenta classificar ele. Agora, se o Flamengo não classificar ou for pra Sula, aí manda embora o Tite. Manda embora o Tite, já aproveita, não pode perder tempo pra pelo menos aproveitar o Brasileirão. Pelo menos. E a Copa do Brasil, pelo menos, né? Mas a Libertadores ficaria em uma situação bem mais complicada porque estaria indo pra Sula, né? E aí, realmente, mano, eu acho que, pô, é até certo você
classificar pra Sula, manda o Tite embora, traz um técnico novo e fala assim, mano, você tem 3 títulos possível. Vai atrás de algum. E ponto. Só pra valer a temporada, tá? É isso. Classifica bem no brasileiro, consegue um título aí, sei lá, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, e fica tranquilo ali com as contas, né? Com o balanceamento de conta ali. E o Bolívar é muito bom, cara. A equipe do Bolívar é realmente muito boa, merece estar em primeiro lugar. Os caras estão com 3 vitórias e um empate, tá? É uma equipe muito qualificada, um carrasco também na Libertadores, antigo já, tá? E realmente vai classificar com todas as certeza do mundo. E o Flamengo, se não utilizar do bom elenco que tem, vai ficar em terceiro lugar. Ele não vai passar pro Palestino, tá? Mas tudo bem. Grupo F. Bom, a gente vai ter aqui um Palmeiras, um Del Valle, um São Lourenço e um Liverpool. Liverpool em quarto lugar, completamente justo, um time muito ruim. Um São Lourenço em terceiro, cara, e aí é aquilo que eu falo pra você, tá? O Palmeiras pegou um grupo carrasco também. Carrasco também, tá? O Palmeiras pegou um Del Valle, que já é chato, que já tem crise já com o Flamengo, com o Palmeiras. O Palmeiras pegou, o Palmeiras pegou um São Lourenço, também é um time bem complicado, tá? A gente pode até considerar um Liverpool, que é ruim, mas os caras têm experiência com Libertadores também, cara, sabe? Então pode acabar realmente sendo bem complicado. Então, assim, o Palmeiras pegou um grupo difícil, mas tá rendendo. Tá com 10 pontos, uma folga absurda do segundo lugar, que é o Del Valle, com 4, tá? A gente já sabe da hegemonia que o Palmeiras é, do exemplo de diretoria, do exemplo de futebol jogado, do exemplo de base, do exemplo de construção de jogo, do exemplo de técnico que o Palmeiras é. E isso não é novidade, sabe? O Palmeiras, ele tá classificando para Libertadores assim, com folga em primeiro lugar, não é novidade. Essa é a real, essa é a real, sabe? É um time muito qualificado e que merece realmente estar onde está, tá? E é mais um time chato de se bater. Mais um time chato de se bater. Bom, grupo G a gente tem aqui, olha só, hein? O time com mais pontos nessa Libertadores até agora na fase de grupos. O Galo, Atlético Mineiro com 4 vitórias seguidas, tá? Ah, Vitor, mas contra quem? Penharol, Rosário, Caracas. O Penharol é um puta de um time. Agora o Rosário e o Caracas nem tanto, tá? O Galo deu sorte. Eu acredito que o Galo vem com tudo pra conquistar pelo menos algum título essa temporada, tá? E estão bem na Libertadores e vai ser mais um time carrasco. Na minha visão é isso, tá? O Penharol é outro time bom de Maximiliano, olha, de Carlos Sanches. É, realmente, cara, você vê que são duas equipes bem qualificadas para Libertadores e possivelmente essas duas vão passar, sabe? Eu não vejo um Rosário e um Caracas passando, eu acho muito difícil. Um Caracas com 1 ponto, 3 derrotas e um empate, pelo amor de Deus, né? Indo agora pro último grupo, grupo H. A gente vai ter River Plate, Nacional, Libertad e Deportivo Táchira. Cara, assim, esse grupo tem o que falar. Mesmo que você não tenha nenhum brasileiro, você tem um Deportivo Táchira, tá? Que de 22 pra cá subiu muito. A gente tem que falar. De 22 pra cá, os caras subiram muito, mano, tá? Eles caíram, se eu não me engano, nas quartas da Sul-Americana, 22. 23 classificaram pra Libertadores, 24 estão aqui. Um Deportivo Táchira que ganhou do Santos nas oitavas na Vila, nos pênaltis, sabe? Com o Ricardo Goulart errando o pênalti. E o João Paulo não defendendo pra variar. Cara, é um time que, assim, eu vou pegar um contexto histórico aqui, tá? O Deportivo Táchira, ele é um time que ele é bem humilde. Ele é realmente, assim, bem humilde, né? É... Se você for ver no campeonato venezuelano, eles estão em nono. Nono, tá? E o primeiro time se chama Universidade Central da Venezuela Futebol Clube. Eu nunca vi esse time na minha vida, tá? Do campeonato venezuelano. E eles estão em nono, Deportivo Táchira. É um time que ele é muito humilde. E pra Libertadores, o cacique da Libertadores é muito alto pro Táchira, sabe? Eu lembro de casos de que quando o Santos jogou com o Táchira na Vila, e aí já vem meus créditos, minhas referências ao jornalista Ricardinho Martins, ele pediu a camisa do jogador do Táchira. E o Táchira falou:
A gente não pode dar a camisa porque a gente não tem outra pra usar no próximo jogo. Que vai ter que usar a mesma. Cara, olha o nível. A gente sabe que o futebol venezuelano já não é tão forte assim, tá? Não é assim, eu não falo assim pra zoar. Eu não falo assim pra zoar, não falo pra tirar sarro, não. A gente sabe que o futebol venezuelano ele é fraco. Ponto. Acabou aí. Ele é fraco, tá? Porém, cara, pra uma equipe venezuelana tá numa Libertadores é genial, sabe? Tipo, é muito lindo, assim, é da hora. Eu falo que é muito legal. E aí o que eu falo pra você é o seguinte: por que que eu falo que o Tátira pegou uma pedreira, assim como o Tátira ele é muito humilde, o cacique da Libertadores é muito grande pro Tátira. Olha só, o Tátira tá em último, com 1 ponto. Você sabe quem tá em terceiro? O Libertad. O Libertad ele tá em primeiro no Campeonato Uruguaio, Paraguaio. E você já conhece, Paraguaio de Cerro Porteño, de Olímpia, de Guarani, de até o Nacional do Paraguai aqui. Equipes qualificadas, equipes fortes, tá? Um Libertad que também já era carrasco na Libertadores, que se eu não me engano eliminou o Flamengo, foi ano passado, se não me falha a memória. Foi realmente o Flamengo. A gente tá falando aqui, agora de em seguida de segundo lugar, o Nacional que tá em segundo lugar do Campeonato Uruguaio. Campeonato Uruguaio, que o primeiro é o Penharol, e segundo é o Nacional. E em primeiro aqui, o River. Gente, eu preciso falar alguma coisa do River Plate? Eu preciso falar alguma coisa do River Plate? Que terminou em primeiro lugar no Campeonato Argentino esse ano? Eu preciso falar? Cara, eu não preciso, velho. Eu não preciso, cara. A verdade é que o Tátira pegou, eu posso dizer aqui, abertamente, o pior grupo. Pior grupo, tá? Porque os 3 times acima de você estão ali entre primeiro, segundo e terceiro lugar nos seus campeonatos nacionais, sabe? E o Tátira já é de origem humilde. O Tátira já não tem experiência em Libertadores. É complicado, tá? O Tátira pegou uma baita de uma pedreira. Eu falo que foi o pior grupo pro Tátira pegar foi esse. O pior grupo da Libertadores é esse, né? E o Tátira se ferrou muito aí. Vamos aqui falar sobre... Bom, a gente já que acabou. A gente praticamente já acabou da Libertadores. Eu só queria realmente fazer uma análise aqui como que funciona a classificação da Libertadores, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, um campeonato nacional dos seus times. Eles jogam esse campeonato, eles disputam esse campeonato, certo? E eles chegam em um momento em que é, eles chegam em um momento em que no final da temporada você vai ter ali os primeiros times ali da a classificação de fato e os times que real classificaram para Libertadores e você vai ter uma série de times que vão para Libertadores ou para Sul-Americana, né? Vai depender aí da classificação que o time pegou. E assim, cara, é puro merecimento, tá? Eu acho que assim, eu acho que essa é a forma, muita gente reclama, mas eu acho que essa é a forma mais justa de você fazer. Você fazer um campeonato de pontos corridos, certo? E, dependendo da quantidade de pontos que tal time conseguir, ele vai classificar ou não para Libertadores, certo? Eu vou dar um exemplo aqui porque é o mais fácil, é o que eu mais tenho em mente aqui. O Santos. O Santos ficou em 17º, tá? O Santos caiu. Ele caiu. Como que tem torcedor reclamando que o Santos não tá na Copa do Brasil? Não, você realmente acha que o Santos deveria estar na Copa do Brasil? Cara, não tem. Tem que ir pra Série B só pra jogar estadual por dó e a Série B só. E aí, pegando aqui o Brasileirão Série A do ano passado, vamos pegar aqui, ó. Ó, 2023. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar os times que classificaram pra Libertadores, tá? A gente vai ter o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo, tá? Cara, assim, as 4 equipes mais fortes. As 4 equipes mais fortes de 2023, tá? Eu falo assim, né? É válido citar. Eu tô chegando aqui em você e falando, são as equipes mais fortes, mas eu tô me referindo a 2023.
Porque hoje 24 é diferente. O Grêmio já não é mais forte. Um Grêmio hoje perde para um Botafogo. Um Grêmio hoje perde para um Fluminense, para um São Paulo. Perde. Porque o Grêmio tá muito mal. Porém, um Palmeiras, um Galo continua bem e um Flamengo tá mais ou menos, tá? Mas essas foram as 4 primeiras equipes que passaram. Em quinto e sexto foi para pré-Libertadores, certo? Que a gente teve o Bragantino e o Botafogo. O Bragantino não passou da pré-Libertadores e o Botafogo passou. O Botafogo que tá disputando de fato a fase de grupos, certo? E a gente tem em sétimo lugar o Fluminense, que passou para a Libertadores, tá? E por que que ele passou para a Libertadores? Porque é, Por que que ele passou para Libertadores? Não foi pela classificação do Brasileirão, mas foi porque ele foi o último campeão da Libertadores, tá? E quando um time da Libertadores ganha, ele já tá automaticamente classificado para ganhar uma Libertadores, ele já tá automaticamente classificado para Libertadores do ano que vem, certo? Então o Fluminense, assim, o Fluminense ele poderia ser rebaixado. O Fluminense poderia estar jogando na Série B hoje. Ele estaria na Libertadores só pelo fato de que ele ganhou a de 2022, né? No caso, 23. 23? 23, 23. E a gente tem aqui em 11º São Paulo, que também está na Libertadores. Pô, mas o São Paulo aqui em 11º, cara, realmente, de 11º para sexto tem uma baita diferença, principalmente falando de futebol brasileiro, que tem 20 times só, né? E por que que o São Paulo entrou? Porque o São Paulo ele ganhou a Copa do Brasil. Ele ganhou a Copa do Brasil e ele automaticamente já se classificou para a Libertadores, tá? E tá disputando. Eu falo que o São Paulo ele vai ser uma cobra no tênis, no sapato desses times aí, cara, da Libertadores, mano. Porque o São Paulo é um time que ninguém esperava estar na Libertadores, ninguém esperava ganhar a Copa do Brasil no passado, ninguém esperava, ganhou e tá lá, tá na Libertadores, tá bem no grupo, já tá classificado. São Paulo, Botafogo e mais outro time, se não me falha a memória, já estão classificados para as oitavas, sabe? Então, assim, cara, é um time chato de se bater, é um time bem interessante e é um time que vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho, tá? É... Enfim, é isso que a gente vai ver. Enquanto outros times, como por exemplo, o, o Bragantino acabou ficando de fora, o Atlético Paranaense, o Inter, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro, são times que realmente classificaram para onde? Pra Sula, pra fase de grupos da Sul-Americana, certo? Legal, até aí, pô, maneiro, não sei o quê. Muito legal, interessante. Tipo, você vê times, por exemplo, como o Corinthians, que ninguém também dava nada, tá disputando, né? Um Fortaleza, um Internacional, mesmo que estão mal, você ainda tem times, o Fortaleza tá melhorzinho, né? Mas é interessante isso. Enquanto o 15º e 16º não classificam pra nada, que foi o Vasco e o Bahia, tá? O Vasco e o Bahia, que ficaram numa penumbra de quase cair, não caíram, mas também não disputam nada, certo? Então, por exemplo, o campeonato de Vasco, o campeonato de Bahia, esse ano é Brasileirão Série A, ponto. Nada mais que isso. E Copa do Brasil também. Porém, nada mais que isso, tá? E os 4 times, Santos, Goiás, Curitiba e América caíram. Tem que disputar a Série B mesmo, tem que disputar nada. Nada, a Série B ainda é muito pra esse time aí. Mas enfim, a gente vê de fato essa separação que eu sinceramente eu acho justa. Eu acho que é bem interessante. Eu não vou falar esse episódio sobre Sul-Americana, não vou. Eu acho que é bem mais justo deixar só para um próximo episódio. Eu sei que vai ficar curto que nem esse. Esse aqui eu já tô praticamente finalizando esse episódio. Porque eu acho que fica uma separação melhor, sabe? Eu falo que pelo menos um episódio só pra falar de Libertadores e um episódio só pra falar de Sul-Americana, né? Eu acho que é bem mais justo. Agora, só pra entrar num último contexto geral aqui que eu queria citar, é o seguinte. É o seguinte. Victor, você acha que o Flamengo vai ganhar uma Libertadores? Vai ter chance de pelo menos avançar assim? Cara, eu vou ser bem sincero com você. A gente tá falando do Flamengo, que é a melhor equipe de elenco da América do Sul, do continente da América do Sul, tá? A gente não pode duvidar. Eles têm não só um elenco bom, como o último técnico da seleção brasileira. E quando eu falo último técnico, eu não falo
Diniz, eu falo técnico, que ficou muito tempo na seleção. Tite, tá? Então, assim, eles têm elenco, eles têm técnico, eles têm torcida. Cara, se o Flamengo começar a dar uma reviravolta, ele vai ser mais um carrasco na Libertadores, tá? Se eu acredito que o Flamengo vai disputar uma Libertadores e vai ser um time chato aí, eu sinceramente acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que passa. Na verdade, não. Eu acho que vai passar problema para passar da fase de grupos, porque tem times aí que e o Flamengo ele tá em terceiro, ele tá classificando para Sula, sabe? Então, fica uma questão bem complicada e eu acho que mesmo se passar, vai também passar perrengue igual o Grêmio. Vai passar perrengue nas oitavas, mano. Porque o Flamengo não tá bem, cara. O Flamengo não tá bem, mano. É visível isso. É visível, tá? Então, vai realmente ser uma questão bem complicada, tá? E a diretoria teria que fazer isso. Sobre o Palmeiras. Cara, o Palmeiras, assim, a gente já conhece o Palmeiras. A gente já conhece de muito tempo o Palmeiras. É uma equipe que ela é muito qualificada para Libertadores. Só não ganhou no passado porque priorizou o Brasileirão, certo? E esse ano tem tudo para dar trabalho também, tá? A gente sabe que o Palmeiras de 21 é diferente do Palmeiras de hoje. O Palmeiras de hoje, ele tem jogadores bons, porém não chega a ser o elenco entrosado que estava em 21, pelo menos na minha visão. Na minha visão. O Palmeiras campeão da Libertadores de 21 era bem melhor que o Palmeiras de hoje. Você tinha um Zé Rafael novinho, você tinha um Vinha na lateral, você tinha Gustavo Gomes no auge, sem estar voltando de lesão, você tinha Rony numa ponta absurdo, correndo demais. Talvez só a adesão do Dudu realmente foi boa. E do Hendrick também, e do Estevão. Os três jogadores. Agora de resto, eu não vejo o Mike melhor, sabe? Eu não vejo, tipo, jogadores como. Deixa eu até pegar aqui, ó, certinho, a escalação. Ó, eu não vejo, com todo respeito do mundo, eu não vejo um Piquerez melhor que o Vinha. Eu não vejo, tá? O Marcos Rocha continua o mesmo, porém mais velho. O Everton, o mesmo, mais velho, né? A dupla de zaga eu acho que era melhor naquela época, com Felipe Melo e Gustavo Gomes, tá? O Aníbal Moreno, ele até que é bonzinho, cara. Ele até que é bonzinho. Porém, assim, o meio campo daquela época, que era, se não me falha a memória, era Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, deixa eu até pesquisar aqui. Deixa eu ver. Santos Libertadores. Escalação. Ó, se você for pegar aqui, ó, o Palmeiras daquela época, tá? A gente vai ter o Everton no gol. Hoje o Palmeiras tá pior, porque o Everton tá bem mais piorado. Gustavo Gomes no auge, sem estar voltando de lesão. Então 2-0 pro Palmeiras naquela época. O Luan, eu acho que realmente o Murilo é melhor que o Luan, sem dúvida nenhuma. Aí realmente ponto pra hoje. O Marcos Rocha da época era melhor. O Vinha eu considerava melhor que o Piquerez hoje. O Danilo, aí a gente tá comparando aqui o Danilo contra o Gabriel Menino, né? Se for pensar aqui na função. Não, o Gabriel Menino tá mais assim no volante. Aníbal. O Danilo é melhor que o Aníbal, sem dúvida nenhuma. O Gabriel Menino é melhor que o Zé Rafael? Não. O Zé Rafael é melhor. 5-1. O Veiga contra o Veiga. O Veiga de hoje tá melhor, eu acho. Então, 5-2 para esse time. Aí você tem na meia direita. Aqui era o Gabriel Menino. Aí você tem o Estevão. Aí eu acho que de fato dá pro Estevão. Aí o Lázaro na meia esquerda contra o Rony. E aí, se você for pegar aqui, eu acho que empate. Apesar que o Rony naquela época tava melhor. Então vai dar Rony. E centroavante, Luiz Adriano contra o Hendrick, que com certeza dá Hendrick. Cara, eu considero o time do Palmeiras de 21 bem melhor do que o time de hoje. Na Libertadores daquela época. Bem mais qualificado, bem melhor, tá? Por mais que hoje você tem também um pouquinho da experiência, né? Você tem muitos jogadores aí que na época eram novo, 3 anos atrás, 4 anos atrás, e hoje estão, sabe, mais experientes, mais rodados, assim, então tudo. Então pode ser uma baita diferença aí.
Mas eu acredito que o Palmeiras na época era pior do que era hoje. Pior no quesito de ser aquele time mais chato, mais carrasco, se bater. Mas enfim. Sobre o Galo, eu já cansei de falar. Eu acho que o Galo é um time que ele tem tudo pra buscar pelo menos algum título esse ano. Cara, o time dos caras é muito bom. É muito bem qualificado, tá? E pegando aqui o Grêmio é aquilo que eu falei. Aqui eu tô pegando só os primeiros quatro pra ter como base. O Grêmio, cara, o Grêmio, eu acho que, mano, eu acho que não passa. E se passar, não cai, não passa as oitavas. É pique Flamengo, sabe? Eu acho que até os dois estão bem parecidos assim na Libertadores, mesmo que o Flamengo tenha um time mil vezes melhor, sabe? Eu acho que estão bem mal, bem mal, bem mal. Bom, mas enfim, eu acho que é isso, certo? Eu acho que a gente já falou bastante, que vai dar quase 40 minutos de episódio da Libertadores, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem mais notificações dos novos episódios. E sigam a gente também no Spotify. A gente tem Spotify lá. E espero que vocês. É só pesquisar desde jornalismo esportivo, a mesma coisa. Vai estar a capa tudo certinho. E toda sexta-feira a gente posta 10 episódios novos para atualizar dos que a gente já lançou, né? Até porque é recente que a gente criou o Spotify, mas tudo bem. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado, gente. É isso aí. Valeu. Falou.